Boa tarde. Não é preciso procurar muito para encontrar casas degradadas no nosso país. Os dados mais recentes indicam que há 2 milhões de fogos que precisam de obras nos centros históricos de Lisboa, Porto, Coimbra e Viseu. A reabilitação urbana avança, mas a conta-gotas. Será que nos rendemos à cultura do botão? Que obstáculos enfrentam as autarquias e os privados que queiram apostar na valorização do património urbanístico? O que pode mudar nas cidades se essas casas abandonadas ganharem uma nova vida? São questões que vão estar em cima da mesa no debate desta tarde. Conto consigo. Portugal tem mais de 550 mil casas devolutas e esta é apenas uma parte de um panorama preenchido por cidades degradadas com construções a necessitar de manutenção urgente. Neste Sociedade Civil, vamos falar de reabilitação urbana, uma oportunidade para a economia e para as nossas cidades renascerem. Mais à frente, a doutora Rosa Santos volta a trazer-nos dicas valiosas na sua consulta de nutricionismo. Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. No programa de hoje vamos então falar sobre reabilitação urbana. Muito boa tarde aos meus convidados. Sejam bem-vindos. Obrigada por terem vindo à Sociedade Civil. Começo pelo João Appleton. Disse bem? Exatamente. É engenheiro civil. Ao longo da sua carreira especializou-se nas questões da reabilitação e do património. É também investigador, coordenador pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. E gostava de começar por colocar uma questão que tem a ver com o conceito. Ou seja, temos reabilitação, requalificação, conservação. São tudo conceitos diferentes que abordam este problema ou estamos a falar da mesma coisa? Não, são conceitos diferentes, nomeadamente entre reabilitação e conservação. A requalificação ou revitalização têm depois ou podem ter significados ainda mais diferenciados e confundir-se até com os outros. Mas do ponto de vista prático, a reabilitação e a conservação são dois tipos de ações para recuperar a capacidade que os edifícios ou outras construções têm para ou voltarem a ter as funções que já desempenhavam ou para terem condições para serem usufruídos. A diferença entre a conservação e a reabilitação é que a reabilitação, de certa forma, contém a conservação, mas vai para lá da conservação. É mais alargada, é isso? É mais alargada na medida em que pressupõe que existe uma atualização da capacidade de uso das construções. Imaginemos o caso de um edifício de habitação, a reabilitação desse edifício pressupõe que ele se adapta melhor às formas de viver da atualidade, mesmo que ele seja do século XVII ou do século XVIII. A conservação é aquilo que habitualmente se faz em edifícios ou edifícios que estão em muito bom estado em si mesmo, por terem sido mantidos regularmente ao longo da vida, ou o que se faz, por exemplo, em monumentos. É normalmente conservação, na medida que o que interessa é repor a imagem original desse edifício ou dessa construção. Portanto, a reabilitação vai para além disso. É como que a criação de uma nova realidade, no respeito pela realidade anterior, mas com essa transformação que tem a ver com a capacidade de essa construção dar resposta a exigências diferentes. Até porque as cidades estão sempre em constante evolução, não é? Absolutamente. As cidades como as pessoas. E portanto, há que ajustar os edifícios também a essas necessidades. Há que ajustar os edifícios às pessoas e há que ajustar as pessoas aos edifícios. Portanto, esse é um esforço praticamente contínuo, ou deve ser, embora infelizmente se verifique que ocorre muitas vezes o inverso, isto é, as pessoas querem ter as vantagens de um edifício antigo, mas com todas as características do edifício novo e ficam muitas vezes desiludidas. Como assim? Porque um edifício antigo, quase por definição, para manter algumas das suas características fundamentais, não pode dar resposta a tudo o que são as exigências modernas e o que se tem feito em alguns Como ter casos. uma grande sala, por exemplo, como ter ou ter uma grande garagem. sala derrubando paredes mestras ou introduzindo sistemas muito intrusivos de redes elétricas ou redes de ventilação e de ar-condicionado, etc., que
acabam por destruir, em muitos casos, destruir alguns dos aspectos mais importantes da imagem dos próprios edifícios. Não é? Já vamos falar sobre alguns erros que também são cometidos nestes processos de reabilitação. O Joaquim Flores, olá, bem-vindo. É arquiteto, é professor no curso de Engenharia Civil da Universidade Lusófona, no Porto. Gostava de lhe perguntar, os dados dos censos dizem que há 2 milhões de fogos que precisam de obras. O que é que aconteceu nas nossas cidades para que haja este envelhecimento dos edifícios? Existem vários fatores. Uma das questões é, nós podemos dizer que a reabilitação urbana, de certa maneira, contrapõe-se à expansão urbana, que foi algo que aconteceu a partir dos anos 170, quando houve um boom muito grande da construção, e começou-se a construir à volta das cidades, e os centros começaram a desertificar-se. É os chamados subúrbios, não é? As cidades de dormitório. Os subúrbios, e é o chamado no urbanismo do efeito donut, ou seja, encheu-se à volta e esvaziou-se o centro. E aquilo que aconteceu, existem depois também outros fatores, como a questão, por exemplo, da lei das rendas, que é muitas vezes falada, que é um problema complexo, porque se a determinada altura se foram congelando as rendas, e os centros urbanos antigos, a maioria das casas normalmente são arrendadas, o que acontece é que os senhorios, a partir de determinada altura, com rendas muito baixas, não têm hipótese de fazer obras. Por outro lado, temos o outro lado da questão, que é, normalmente as pessoas que habitam nessas casas são pessoas com um poder económico também relativamente baixo, e também não têm a oportunidade de fazer as obras ou possibilidade de fazer as obras. Portanto, mas também não houve um crescimento exagerado de outro tipo de construção? Houve um crescimento exagerado, aliás, os últimos censos, não sei ao certo qual é o número, mas que existe um número exagerado de casas vazias, não é? Que foram para além daquilo que devia ter sido construído. Porque, aliás, os próprios planos de ordenamento do território, aquilo que, digamos, incentivavam era a construção nova. E a determinada altura, os serviços do Estado, por assim dizer, também iam incentivando isso. As universidades chegam no centro, os principais edifícios relacionados com funções públicas também se iam instalando nos centros. E isso, obviamente, tira pessoas dos centros históricos e dos centros urbanos no geral. Aqui nas minhas notas tenho esses dados que estava à procura. São 700 mil casas vazias no país. No caso das imobiliárias, têm em carteira 400 mil casas para venda. Portanto, o que não falta é sítios para morar. A questão é, e aproveito para dar aqui as boas-vindas ao Jorge Garcia Pereira, ele é arquiteto, está habituado a trabalhar nestes projetos de reabilitação, seja bem-vindo. A questão é, este cenário com tantas casas vazias, tantas casas novas, que não têm gente a morar lá, este é um cenário mau para a reabilitação urbana ou é um cenário bom, uma vez que o setor da construção precisa, de facto, de encontrar aqui uma tábua de salvação com esta questão ligada à crise económica, não é? Que é um setor que está bastante estagnado. À partida é um grande desafio que ainda temos em mãos, que se iniciou há relativamente pouco tempo, mas que se nota claramente que há uma grande dinâmica da construção e na reabilitação dos centros históricos, que depois também pode vir a ser um problema, porque estamos hoje em dia já muito concentrados nos centros históricos e depois vamos esquecendo as periferias que foram sendo criadas a partir dos anos 50 e 60, como aqui já foi referido, que depois voltarão a ser novamente um problema se não forem, desde já, acauteladas. Daí que, pronto, neste momento, há de facto um grande interesse do setor de construção civil na área da reabilitação dos centros históricos. A dinâmica, eu falo pelo Centro de Porto, que é aquele onde trabalho e mais conheço, tem sido impressionante, muito impulsionado por fatores não propriamente ligados à construção, como turismo, a própria alteração da vivência das novas gerações que procuram o centro e já abdicam com maior facilidade do automóvel, por exemplo, e esta necessidade de proximidade com o que realmente acontece nos centros da cidade, que as periferias estão esvaziadas de cultura. Ou seja, estas casas novas não têm, de facto, sido um obstáculo a que se investisse também na reabilitação? Não, bem pelo contrário. Neste momento estamos num momento em que é maior a procura do que a oferta do próprio mercado. No caso da reabilitação? Apenas do caso da reabilitação, sim. Ok. Dou então as boas-vindas agora ao Pedro Lopes. Olá, seja bem-vindo. Veio de Braga, é chefe de divisão de renovação urbana da Câmara Municipal. Gostava que olhássemos aqui um pouco, não para Braga, mas já lá vamos, para Lisboa, por exemplo, onde nos últimos 2 anos a grande maioria dos projetos aprovados foi na área da reabilitação. Na sua perspectiva, uma vez que trabalha na autarquia, isto de facto é um sinal de que algo está a mudar ou é algo que é muito exclusivo daquilo que está a acontecer na capital e no Porto, como dizia agora também o Jorge?
Creio que sim. Não conheço com rigor a realidade nacional, mas pelos números que indicou, certamente que sim, porque de facto alterou-se o padrão de investimento ao nível da construção civil, em que andou-se basicamente até 2008, porventura alguns anos ainda depois, mas até 2008, a investir claramente na construção nova, nas zonas novas das cidades, e porventura aí em detrimento de algum investimento na reabilitação urbana. O facto, e como referiu, de haver imensas casas de volutas na cidade nova, ou seja, já não haverá muito mais espaço nem hipótese de rentabilidade de construção nessas áreas, se calhar faz chamar a atenção de uma forma com mais ênfase e com um sentido de atuar sobre as áreas históricas, sobre os centros históricos. Porque, de facto, digamos que é aquilo que pode hoje em dia fazer a diferença relativamente, falarei até em termos do mercado, não é? Quer dizer, isso pode fazer a diferença, seja uma casa no centro de uma cidade, uma casa antiga e não uma casa velha, certamente que isso poderá fazer a diferença hoje em dia, não é? Portanto, daí que não só os investidores comuns, como acontece muito em Braga, que é a pessoa, a família que compra a casa e reabilita para criar a sua Isso já está habitação. A acontecer? Já notam essa dinâmica? Sempre foi acontecendo. O que se nota mais a vossa situação nunca foi muito preocupante nesse sentido, não é? É sempre preocupante, não é? Quando houver uma casa degradada é um problema. Há mais do que isso, infelizmente. O objetivo é ter tudo ocupado, tudo operacional. Exatamente, se bem que também a gente sente uma coisa, a gente reabilita as casas e passados os anos, se as pessoas não fizerem pelo menos as tais obras de conservação, que muitas vezes os portugueses esquecem-se dessa parte, realmente as casas, se calhar, voltam a ficar degradadas. Mas o que é facto é que realmente nós notamos é que, sobretudo, ao nível da Câmara de Braga, a entrada de processos para a zona nova, ou para a área nova, para a construção civil, em modos correntes tradicionais de construção de raiz, diminuiu, e ao invés no centro histórico isso não se notou e até aumentou. Portanto, e creio que esse fenómeno é capaz de ser comum aos vários municípios com centros históricos. Vamos então olhar para o país. 34% do parque habitacional precisa de obras de reabilitação. Em cidades como Lisboa, Porto ou Coimbra, num passeio pelo centro histórico, os números ganham forma. Há muitas casas entaipadas, vazias, fechadas a cadeado. Edifícios devolutos, abandonados durante anos. Como é que chegamos até aqui? Temos as pistas na próxima reportagem. O século XX português foi marcado por mudanças profundas no tecido sociológico, económico e geográfico. Durante décadas, os campos perderam população num êxodo rural imparável em busca de trabalho e melhores condições de vida nas cidades do litoral. O certo é que ao longo do tempo, e em meados da década de 70, 80 e 90, as periferias das grandes metrópoles foram captando muitas famílias que, embora trabalhassem no centro das cidades, procuravam melhores condições de habitabilidade. Assim, cresceram cidades dormitório como Gondomar, Vila Nova de Gaia ou Matosinhos à volta do Porto, ou Sintra, Oeiras, Almada e Amadora, próximas da Grande Lisboa. Para trás ficaram os centros das cidades cada vez mais vazios de gente, inseguros e votados a uma degradação imparável. Um pouco por todo o país, mas em particular nos centros históricos, o panorama é calamitoso. Segundo a Associação de Empresas de Construção Civil e Obras Públicas, haverá 550 mil casas devolutas em Portugal, 10% de quase todo o parque habitacional do país. Na origem destes números esteve a teimosia na aposta no edificado novo e a negligência do Estado e dos privados, que nunca quiseram acautelar a manutenção dos prédios existentes, como obriga a lei. Segundo dados da Federação Industrial Europeia da Construção, de todo o dinheiro investido em construção e obras públicas em Portugal, apenas 6,2% foi dedicado à recuperação do edificado existente. Estamos, por isso, na cauda da Europa da reabilitação, em contraste com países como a Alemanha, onde 32% do investimento é feito na recuperação dos edifícios. Já a Confederação Empresarial de Portugal estima que seriam necessários 150 mil milhões de euros para reabilitar todos os edifícios degradados, incluindo prédios residenciais, não residenciais, públicos e privados e até monumentos. Uma oportunidade factual para a economia que geraria 600 mil postos de trabalho em 20 anos. Este quebra-cabeças da reabilitação pode passar por diversos fatores. Primeiro, pelo inventário do edificado do Estado.
Passaria pela aposta no arrendamento, mas também pela difícil atualização das rendas mais antigas, para que os senhorios consigam financiar as obras de conservação, até aqui financeiramente insustentáveis. Feitas as contas, as necessidades estão à vista, falta a vontade política, privada, mas também financeira, para que esta ideia seja realmente construída e não fique embargada antes do tempo. Depois desta reportagem, apetece perguntar se Portugal tem uma reabilitação urbana onde o setor da construção representa apenas 6,5% e quando olhamos para a média da Europa está nos 37%. O que é que está a acontecer, João? Porque é que nós ainda não acordamos para esta realidade da reabilitação urbana? Eu acho que nós acordamos, mas andamos relativamente distraídos. Estamos a passo de caracol. Estamos um pouco ensonados. Eu julgo que essas estatísticas nem sempre são fáceis de estou a falar de censos, dos censos de 2011. Exatamente. Eu julgo que, quando há pouco referiu que em Lisboa, atualmente, as licenças para reabilitação são esmagadoramente superiores, apesar de tudo, são quando vai para os volumes caso de investimento, as coisas já não são bem assim. Portanto, Lisboa já tem, em termos de número de intervenções em edificado existente, já tem uma história relativamente consolidada. O que acontece é que, sendo a maior cidade, também tem o maior número de problemas. Julgo que nós temos andado distraídos porque, quando nós pensamos, não digo só nos centros históricos, porque acho um pouco redutores, mas nos centros das cidades, bastava-nos pensar que, como os nossos antepassados não eram estúpidos, eles construíam nos melhores sítios das cidades. Os sítios mais bonitos das cidades estão sistematicamente no seu centro, nos centros mais antigos, porque eles eram escolhidos a dedo, digamos. E o que acontece é que andámos distraídos porque abandonámos sítios excepcionais e fomos instalar as pessoas em sítios, em alguns casos, abomináveis. Mas isso terá também a ver com aquela questão das pessoas fugirem do interior para o litoral também e, portanto, era preciso criar zonas novas para acolher essas pessoas? Eu acho que houve uma coisa perversa, não quero assumir, nem assumir que essa seja uma posição definitiva, mas eu acho que houve uma coisa perversa, que foi o estabelecimento de planos diretores municipais com um número brutal previsto de construção nova. A certa altura, segundo números que eu ouvia, tínhamos um país preparado em termos de PDMs para 50 milhões de habitantes, o que é uma coisa absolutamente extraordinária e podemos imaginar até onde é que se construía, onde se pensaria construir. Isso tem razões muito objetivas de ser vantajoso para as câmaras municipais, para as economias locais, o desenvolvimento da construção nova, na medida em que as taxas a cobrar, as licenças, toda a fileira, digamos, associada a isso, beneficiava muito com esse facto. Portanto, eu julgo que isso também contribuiu para esse também havia um impulso da economia, não é? A economia estava a crescer e, portanto, havia que investir. Claro, e quando se falava há pouco da questão da Lei das Rendas, a Lei das Rendas teve algum peso, mas é preciso não esquecer que a Lei das Rendas só congelou as rendas em Lisboa e Porto. Ou seja, não explica o abandono das nossas vilas e aldeias do interior e das cidades que não são Lisboa e Porto. Nesses casos haverá outras explicações? Haverá outras explicações, não tenho dúvida, e uma delas é uma pressão. A certa altura, o dinheiro tornou-se tão barato que se tornou evidente mesmo que os bancos facilitavam muito essas opções por parte das pessoas, não é? Praticamente obrigavam as pessoas a comprar casa. E a casa de praia, a casa onde moravam, não é? E depois compravam também o carro. Exato. E uma viagem a Acapulco. E, portanto, com tantos incentivos, como é que as pessoas resistem? É como comprar bimbis, não é?
compra-se em soft prestações mensais. Joaquim, também acha que a lei das rendas não foi o único problema? Ou seja, o que acontecia era que tínhamos rendas muito baixas e, portanto, para os proprietários não compensava estarem a fazer o investimento e a reabilitar esses edifícios. Esse foi, de facto, um dos problemas que foi adiante? Esse foi um dos problemas, mas como referiu aqui o João, era uma questão que se passava nos grandes centros urbanos, que são Lisboa e Porto, obviamente, que também são os maiores do país, e onde isso se verifica mais. Mas a questão da promoção da nova construção, porque a construção, obviamente, é um negócio, não é? E construir e propor mais terrenos urbanizáveis implica mais taxas para os municípios, não é? Que é uma das grandes fontes de receitas para os municípios, por isso daí o número irrealista, digamos, de áreas que nós teríamos para a expansão futura urbana. Neste momento, digamos, a questão da reabilitação também se dá um pouco pelo contrário em Portugal, que é a questão da crise económica, não é? Com a crise económica não é uma questão que toda a gente de repente começou a pensar que a reabilitação é maravilhosa. A questão é, e há, digamos, um certo movimento de pensar que a reabilitação pode ser algo interessante para as cidades, mas a maioria é exatamente porque não há capacidade financeira para fazer novas construções. Então, mas a verdade é que a reabilitação também fica cara. Se calhar é um mito. Não é? Porque a questão é que nós estamos muito formatados para determinado tipo de coisas. Não é? Também um dos problemas que se verifica é da maioria das pessoas acharem que os edifícios antigos não prestam. Não é? Pronto, ou que são funcionam diferentes, mal. São diferentes. Há essa ideia de que se não for em betão, não é? Se não for uma coisa que é sólida nesse sentido, não presta. Então, digamos, esse foi... Eu acho que é exatamente o contrário, porque vemos muitas casas novas que ao fim de um ano estão com imensos problemas de umidade, por exemplo. Deliberadamente também, muitas vezes fazem-se contas falsas. Faz-se uma conta muito simples, quer dizer, quanto é que custa por metro quadrado reabilitar um edifício antigo? Quanto é que custa por metro quadrado fazer um edifício novo? E as pessoas dizem, então custa a mesma coisa, é preferível fazer novo. Esquecem-se de todos os custos, os outros custos indiretos e as mais-valias diretas e indiretas que tem a reabilitação. Quanto é que vale ter um centro de uma cidade reabilitado e que pode ser visitado por milhares e milhares de turistas internos e externos? É difícil fazer essa conta. Mas eu tenho aqui um dado que é da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, que estima que este negócio da reabilitação possa representar 2 mil milhões de euros de negócio por ano. Estamos a falar de muito, muito, muito dinheiro. Se é tão lucrativo, o que é que falta fazer? Eu, sinceramente, acho que já está a ser feita tanta coisa que os dados, na minha opinião, estão um bocadinho já ultrapassados. Por exemplo, eu não me acredito que em Portugal a reabilitação, portanto, neste momento, apenas 6%. 6,5%? Sim, sinceramente não me acredito. Acho que é muito, muito maior do que 6%. Também estamos a olhar para o país todo. Acredito anos, que haja cidades que tenham uma dinâmica maior, não é? Sim, diferente. E também são dados de há 3 anos e convenhamos que de há 2 anos para cá, e falo pelo centro do Porto, mas Lisboa, Braga, Viseu, Coimbra, também se sente essa dinâmica e certamente noutras cidades tem sido um aumento exponencial bastante elevado. Daí que eu, sinceramente, acho que poderemos estar muito próximos da média europeia no que a construção de reabilitação diz. Acredita que nos últimos 3 anos melhoramos assim tanto? Sinceramente acredito. E, por exemplo, nós este último ano tivemos uma série de alterações a nível legal que nos vieram facilitar bastante o trabalho na área de reabilitação. Pois, isso serve-me aqui para conversar também com o Pedro, porque de facto foram publicadas no passado mês de abril uma série de alterações à lei que regula a reabilitação urbana. Estas alterações que foram feitas vieram tornar a reabilitação mais barata? Vieram facilitar todos estes processos ao nível dos licenciamentos, por exemplo? Penso que sim, nomeadamente a questão de facilitar, porque há determinados normativos do quadro anterior legal, que ainda se mantém. Portanto, esta legislação, penso que está a referir uma legislação que saiu recentemente e que irá durar. Foi uma reforma que esteve 3 anos no papel, não é? Era uma das exigências da Troika e só ao fim de 3 anos é que de facto viu a luz do dia. Permitir não cumprir certos requisitos. Podemos dar alguns exemplos para as pessoas perceberem lá em casa? Ao nível das acessibilidades, ao nível das questões acústicas e térmicas. Eficiência energética também, não é? Eficiência energética, ao nível das partes dos projetos de telecomunicações e TED,
ao nível até de algumas questões mais até do regelo, de áreas mínimas, etc. Portanto, há uma série de fatores, de aspectos que anteriormente estavam regulados e que se mantêm. Mas portanto, isto é para edifícios de habitação isto ou é para também edifícios obras construídos há mais de públicas? 30 anos. Portanto, isto penso eu que é assim. Não se aplica apenas a sequer a centros históricos. Então, são edifícios com mais de 30 anos, durante um período de 7 anos poderão ser... Nem se aplica apenas à esfera das cidades. Estamos sempre aqui a falar de reabilitação urbana. Estaremos a falar sempre edifícios com mais de 30 anos. Agora, não sei se posso falar sobre isso, porque eu tenho uma posição Força, João, avance. um bocadinho diferente, aliás... Não está otimista com esta reforma legal? Julgo que representando a própria posição da Ordem dos Engenheiros, considero que esta reforma podia ser uma reforma interessante se não fosse tão precipitada, eu disse tão ligeira. 3 anos não foi suficiente para refletirmos sobre isso? Exatamente. O que me parece espantoso é que ao fim de 3 anos não tenha sido possível publicar alterações ao regime da reabilitação urbana que permitissem perceber quais eram os níveis de exigência que se iam estabelecer para a reabilitação por comparação com a construção nova e não simplesmente fazer uma coisa que é aquilo que está feito, que é suspender a aplicação durante 7 anos, a aplicação da regulamentação técnica da construção numa série de áreas. E, o que é que isso significa, por exemplo? O que significa que, do ponto de vista teórico, se pode deixar um edifício antigo, basicamente, nas mesmas condições de funcionalidade que tem agora. A única coisa que não se pode é agir de forma a que ele fique pior. Exato. Ora, isso é muito pouco e pode levar, eu diria que no limite, quando eu ouvi dizer que até se podia poupar até cerca de 40% na reabilitação, 30% a 40%. Não, pode-se poupar 100% na reabilitação. Porque pode ficar exatamente como estava. Não se faz nada, limpa-se a cara aos edifícios, não se faz nada. Portanto, e concretamente, a ausência de indicações relativamente à questão estrutural e, em particular, à questão sísmica, parece-me ser um assunto que deve merecer a nossa atenção. Principalmente em Lisboa, não é? Que é uma zona particularmente vulnerável. Em todo o sul do país, porque a reabilitação é uma oportunidade. É a oportunidade de melhorar o desempenho geral dos edifícios e, particularmente, aumentar a sua longevidade face, por exemplo, à ocorrência de catástrofes. Portanto, e o diploma sobre isso não diz uma única palavra? Não, nada. O que eu esperaria era que me dissessem, em relação à acústica, não é preciso que o pavimento entre 2 andares distintos garanta, perdoa-me, digamos, pode usar linguagem técnica, simples, eu ia lhe pedir para usar linguagem simples. Garanta um isolamento traduzido por 50 decibel. É uma forma muito simples de dizer isto. Agora, dizemos simplesmente que não se cumpre o regulamento, ou pode não se cumprir durante 7 anos, eu pergunto a mim mesmo, o que é que acontece ao fim de 7 anos? Vai novamente aplicar-se a regulamentação anterior, que era aplicar à construção existente a regulamentação aplicada à construção nova? Então estes 7 anos são não são os filhos, são os enteados. Tudo o que se fizer neste espaço vai ficar numa posição perante o mercado que é qual? E como é que se informam as pessoas? E porquê estes 7 anos, não é? Porquê 7 anos? 7 anos depois... Porquê é que se vai mudar outra vez as regras do jogo? Deve ser por isso, deve ser influência de algum dos problemas que eu não sei se temos aqui a opinião de um engenheiro civil, não sei se há aqui, da parte dos arquitetos, interesse também em defender. Eu entendo que realmente passou-se, se calhar, do 8 para 80, rápido demais. Apesar da lei ter estado em discussão durante 3 anos, houve precipitações, de facto. Agora, o que nós tínhamos até ao momento era uma série de constrangimentos completamente impossíveis de responder na área da reabilitação. Vamos dar exemplos para as pessoas perceberem até que ponto é que era limitativa a lei. Por exemplo, a questão que referiu das acessibilidades, que temos edifícios com 3, 4 pisos, que é muitas vezes completamente impossível colocar um elevador e que nos obrigava a cumprir acessibilidades no 3º piso. Aliás, há vários casos de idosos que vivem presos na sua própria casa porque não têm forma de sair, porque, enfim, não têm um elevador e, portanto, têm uma dificuldade tremenda em sair de casa. A própria fisionomia dos edifícios não nos permite adaptar os edifícios com um elevador. Nomeadamente, no Porto, tirando o caso de Lisboa, que é um bocadinho diferente, o resto do país é um pouco igual, até mais aqui no Norte. Nós temos edifícios muito estreitos,
com áreas muito reduzidas e que se nós queremos que eles sejam reabilitados e realojados, teremos que o dividir em frações e apartamentos. O que muitas vezes, devido a serem bastante estreitos, não conseguimos fazer tipologias muito grandes e se ainda isso formos introduzir a questão do elevador e todas as questões inerentes à térmica e acústica que encarecem bastante a construção, tornava completamente inviável o investimento. Deixem-me olhar aqui para uma cidade em particular, que é Viseu, onde 25% dos edifícios do centro histórico estão em elevado estado de degradação. E o que aconteceu é que, enfim, em quase 10 anos, 30% da população que vivia naquele centro histórico, por isso simplesmente desapareceu. Portanto, a questão é, uma das consequências associadas ao facto de deixarmos as nossas cidades com casas abandonadas e devolutas é a desertificação destes centros históricos? Essa é uma das consequências que pode acontecer, o que está mesmo a acontecer nas nossas cidades. Eu, no caso de Viseu, por acaso, conheço a cidade. Estou a dar o caso de Viseu Sim. porque é um dado, porque temos aqui números, não é? 30% de habitantes é muita coisa em 10 anos. Não sei se... O Porto aconteceu-lhe exatamente o Ok. mesmo. Sim, mas Foram acho que vai 30% ser... também, entre o censo de 2001 Portanto, nós e o estamos censo a de pagar 2011, um preço o muito censo alto, não é? Por não 30% de investirmos habitantes. na requalificação. Sim, e depois houve aqui uma questão que eu acho, e que já foi aqui referida, que o grande problema realmente na construção nova deveu-se nas vilas e cidades de menor escala. Porque essas sim, na minha opinião, com a construção nova perderam uma enorme qualidade de vida. E as pessoas que quiseram acompanhar um paradigma de cidade que não se adaptava a essas cidades pela escala que tem. Eu penso que essa qualidade ainda assim em Lisboa e no Porto não se perdeu. Mas cidades como Viseu, se calhar tiveram uma expansão demasiado grande e isso acaba por esvaziar um pouco o centro. Ficaram com o centro completamente desertificado. Vamos olhar... um bocadinho Diga, atrás, diga. eu, quando perguntou se esta legislação facilitava, facilita, Sim. mas acompanho na generalidade o que foi dito pelo João, porque realmente, porventura, podia-se arranjar aqui uma espécie de meio termo em que se definisse quais as exceções e quais as circunstâncias. Desde logo, se calhar, não ser edifícios de 30 anos, ser às reabilitação urbana ou edifícios com mais anos. Ou seja, criar, se calhar, aqui algum meio termo que iria, de alguma forma, poder agilizar, facilitar, diminuir os custos de investimento, mas se calhar sem ser um regime de exceção, passa a redundância tão excepcional, quer dizer, de excepcionar tudo e realmente daqui a 7 anos vamos ver como é que se passa. Ou seja, a ideia em si se calhar é positiva, o princípio de simplificar e de diminuir algumas exigências, e algumas exigências que não são passíveis de ser satisfeitas, sob pena de, se calhar, não estarmos a cuidar bem dos edifícios, não é? De introduzir elevadores ou outros meios mecânicos de acesso, o que for, se calhar estamos a alterar a imagem e o histórico desse edifício, mas também, se calhar, esta abertura desta forma parece-me um bocadinho exagerado. Mas eu chamava a atenção, se calhar não é o termo, mas recordava aqui, há uma situação que me preocupa mais, que é a próxima alteração ao regime jurídico da edificação, que de alguma forma, pelo que foi aventado, eu não conheço o diploma, conheço apenas algumas linhas mestras do que foi dito e que vai estar na internet, na página do Conselho de Ministros, e que se preocupa um bocadinho, que é quase, parece ser, passar para o licenciamento urbanístico alguns princípios do licenciamento zero, ou seja, que é as pessoas, os técnicos, de alguma forma poderem ir avançando com as obras, na medida em que se responsabilizam que aquilo que estão, os projetos que estão a submeter estão a cumprir, ou seja, quase apresentam o projeto e têm a licença. Eu não sei se estamos preparados para isso e, sobretudo, penso que em contexto histórico isso, se calhar, pode trazer graus pulos. Não só no contexto histórico, mas no contexto de centros históricos. Eu penso que essa medida que... Não estamos preparados. Não estamos. Se calhar se vou dar aqui uma há aqui um consenso nesta matéria. Não estamos preparados para isso. Já foi usado várias vezes para várias coisas, até para não se fazerem eleições. Recordo-me que se usavam esses argumentos. Mas, de facto, nós não estamos preparados tecnicamente, porque não temos uma cultura da responsabilidade assumida de uma forma semelhante ao que acontece nos países nórdicos ou nos países anglo-saxónicos. Portanto, o que sucede é que, na ausência de certos elementos de enquadramento, se vai assistir às maiores barbaridades. Não tem dúvida, pois já se cometem agora. Agora já se cometem. Já se cometem agora, quando ainda há um pequeno olhar sobre as coisas, o que será sem olhar nenhum.
Partimos do princípio que somos todos bonzinhos. Assim, para quem acredita no Pai Natal. Se me permite, pode sim. crescer um problema para as câmaras, que é o facto de, uma vez detectada a inconformidade, não é? Ter que embargar e depois a Câmara, com que recurso é que as câmaras têm, que não têm certamente. Essa era a minha questão, exatamente. Que recurso é que as câmaras... Exemplo, fazendo demolir, etc. Mas isto tem custo para a área pública. São difíceis de suportar. Quer dizer, no papel é fácil determinar o embargo e é fácil determinar a demolição. Ou notificar para... Mas é vulgar surgirem esse tipo de problemas? Vão surgindo, apesar do regime ser um regime diferente, não é? Que as pessoas apresentam os projetos, são aprovados e depois não os cumprem. Agora, passando para o regime em que a pessoa apenas submete e passa a fazer... Eu só trazia aqui esta questão, que é o facto de, se efetivamente a lei permite que grandes poderes aos municípios embargar obras, notificar, tomar posse dos imóveis e promover essas correções, isso tudo é tudo possível, do ponto de vista legal, do ponto de vista abstrato, jurídico, mas na prática é tremendamente difícil agilizar e, sobretudo, os custos que esses processos têm. Muitas vezes culpa-se as autarquias, não é? Pela lentidão do processo. Não é lentidão. Também, pronto. Nomeadamente em relação aos licenciamentos, por exemplo. A lei também é tendente, a menos que se verifique que não é legalizável, dar a possibilidade de legalizar, não é? Há também estas questões, mas pronto, e isso traz algumas morosidades. Mas a questão que eu acho aqui determinante é o facto de que, ainda que juridicamente chegamos a um patamar de que podemos agir, depois, se calhar, do ponto de vista económico, financeiro, as autarquias não vão ter esses meios para agir de uma forma generalizado. E depois, eu acho que iríamos deixar os técnicos muito nas mãos da pressão dos investidores. Exato. Portanto, podiam surgir aqui outras questões. Deixem-me só colocar uma dúvida que provavelmente quem está lá em casa também tem. Vamos imaginar que eu tenho uma casa antiga. O que é que eu preciso de fazer para a pôr de cara lavada, para a recuperar? Qual é o meu primeiro passo? Se for só obras de conservação, basta comunicar à Câmara, não precisa de licença, não é? Se for só, digamos, a pintura ou arranjar o telhado, desde que não mexa na estrutura do edifício, se não mexer na estrutura do edifício, pode fazer as obras interiores sem grande problema. Permitia-me acrescentar uma coisa a favor dos arquitetos. Acho que a primeira coisa a fazer, quando se pensa numa coisa dessa, é contratar um arquiteto. E o arquiteto, posteriormente, contratar um engenheiro. Cria-se aqui um triângulo, não é? A Câmara de Lisboa lançou recentemente um programa que se chama Renova. Renova, exatamente, sim, sim. Que é dirigido à seguinte, é um desafio, que é tentar que, com o apoio das ordens profissionais, haja a garantia de que pequenos investidores na conservação e reabilitação da sua própria casa, às vezes uma fração dentro de um edifício, num condomínio, etc., que possam fazer os trabalhos recomendáveis acompanhados por técnicos com capacidade para o fazerem. Aquilo que há de pior é pensar que se pode resolver tudo naquele mundo idílico do querido mudei a casa. Isso é só na televisão, na vida real não é assim. O mundo real não é esse e é fundamental. Mas ali não se mexe na estrutura, não é? É lavar a cara, como se costuma dizer. É, mas o problema é que muitas vezes lava-se a cara com o corpo sujo por baixo e, portanto, com doenças nos ossos. O que depois traz problemas, não é? Traz, mas os problemas... Será até grave esses problemas. Se nós fizermos, aliás, já houve experiências com alguns impactos negativos do ponto de vista de desperdício de dinheiros públicos e privados, com algumas operações do Recria, que foi um dos programas de apoio à reabilitação de imóveis arrendados, que foi, de facto, fazer operações de lavagem de cara e de meter uma cozinha, uma casa de banho, umas instalações sanitárias, etc., em edifícios que tinham estruturas em total decadência. E ao fim de poucos anos descobriu-se que se tinham os azulejos lindos, uns ladrilhos lindíssimos no chão, mas o risco da casa de banho cair em cima do vizinho de baixo. Moral da história, é preciso convocar aqui, usando esta linguagem futebolística, peço desculpa, vários especialistas quando queremos fazer esta reabilitação. Um diagnóstico à partida que é o essencial para perceber qual é a situação em que está. Não é? Especialmente em edifícios antigos, que muitas vezes não é tão aparente, não é o que está mal, como às vezes acontece nos edifícios mais recentes. Se me permite, no caso do município de Braga, portanto, respondendo ao que questionou, quer dizer, relativamente às obras, o procedimento formal, administrativo, no caso do centro histórico, tem que apresentar um requerimento e descrever as obras que vai fazer.
Em função dessas obras, nós verificamos se realmente as obras se enquadram na conservação ou não. Se enquadra, o requerimento segue e é aprovado. Se não se enquadrar, comunicamos que terá que instruir de outra Quanto tempo forma. demora mais ou menos essa Isso é aprovação? expedito, não sei, 15 dias. Em Braga? 15 dias, 3 semanas. No Porto? 5 dias. 5 dias. Mas isto até comunicar ao requerente. Claro que às vezes, quando são situações E pode de ser alguma urgência... por e-mail, ou a pessoa tem que ir presencialmente tratar dessa questão? No município tem que apresentar, pode até antecipar por e-mail, mas depois tem que apresentar o processo. A vantagem, ou alguns aspectos positivos que tem, é que fica isento das taxas, porque há umas taxas que às vezes existem quando são obras das fachadas ou das coberturas, que implica a ocupação da via pública. Portanto, tratando-se de obras de centro histórico, não paga essas taxas. Portanto, tem que levantar o alvará da ocupação de via pública para que ela seja consumada nos termos que a Câmara define, nomeadamente quando tem a ver com alterar sentidos de ruas ou ocupar espaços de estacionamento, tem que levantar o alvará, mas fica isento das taxas. E também disponibilizamos, ainda um bocadinho ao encontro do que o João estava a referir, sempre que nos é pedido, disponibilizamos também algum apoio técnico. Nomeadamente, situações tão simples como essa, a pessoa quer mudar a cor, porque a casa é branca, há muitas casas sensores que são brancas, mas que quando foram construídas não eram brancas, não é? Houve um tempo, nos anos 40, 50, que era um bocadinho... E para isso também é preciso pedir autorização? Sim, para não corrermos o risco da pessoa pintá-la de amarelo canário ou o que quer que isso seja. Ou seja, mas nós disponibilizamos esse apoio também sem quaisquer custos. Ou seja, no sentido de se afinar uma cor, tentando encontrar a cor original, se for possível, ou pelo menos alguma cor que não seja, pelo menos, dissonante relativamente à cor que existia. Não? O Jorge queria acrescentar alguma coisa? O senão, às vezes, isto é uma pequena provocação, é que a Catarina comprou uma casa que, entretanto, não sabia exatamente como é que estava, faz a comunicação de início de trabalhos para a colocar mais bonita, não é? E depois chega lá um fiscal da Câmara Municipal, seja de onde for, desprovido de bom senso, e vai-lhe dizer que tem lá uma série de ilegalidades, e então a Catarina entra no inferno, que é de tentar licenciar aquilo que não estava supostamente licenciado. Isso é uma questão que deve ser complicada de resolver. E muitas vezes para quem investe acaba por ser muito, muito aborrecido, porque são situações que já estão de tal forma consolidadas num edifício que até a forma de as alterar torna-se praticamente impossível. Ok. Partimos agora à descoberta do Porto. A sociedade civil percorreu as ruas graníticas da Baixa até à Ribeira. Na próxima reportagem vamos ver o que fez a Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto ao longo dos últimos 10 anos para atrair novos moradores e mais negócios para o centro da cidade. A cidade do Porto sempre foi olhada pelos poetas como urbe taciturna, cinzenta, depressiva. Mas há 10 anos o peso destes adjetivos seria ainda maior. Numa cidade envelhecida, despovoada e a precisar de uma renovação urgente. Bom, em 2004 a cidade, como todos nos recordamos, era um pouco diferente daquilo que é hoje. Infelizmente para pior. Nós estamos a falar aqui de uma complexidade, de uma dinâmica urbana muito complexa, que estava num processo de decadência acentuado de décadas e que, de facto, era preciso intervir. Detida em 60% pelo Estado e em 40% pela Câmara do Porto, a Porto Vivo, Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense, teve o desafio de acender o rastilho da regeneração urbana, mobilizando os privados para acreditar que valia a pena apostar num regresso ao centro da Invicta. Ao longo destes 10 anos, a Porto Vivo conseguiu captar o interesse de empresas privadas, conseguiu captar o interesse dos proprietários e conseguiu também captar fundos comunitários que são muito importantes para o trabalho que já está no terreno. O percurso não foi fácil. Além de muitos privados sem capacidade económica para financiar obras, em alguns casos até de reconstrução, a velha cidade é uma manta de retalhos, de pequenos prédios, rendas baixas e entraves vários à reabilitação. O processo de reabilitação e regeneração urbana não é um processo imediato, é um processo de gerações. Uma cidade, havia alguém que comparava uma cidade a um organismo vivo. Há partes do nosso corpo que vão morrendo, há outras que se regeneram e que vivem, que sobrevivem. O principal entrave, o principal limiar é o limiar do interesse dos investidores perceberem que todo o dinheiro que aqui possam investir tem retorno. E essa é a principal mensagem que nós podemos passar para fora e os resultados estão aí que evidenciam isso mesmo. 10 anos depois, a cada euro público gasto,
os privados investiram 12 euros. Ou seja, se o Estado investiu 58 milhões de euros, os privados desembolsaram 700 milhões. Também por isso, o Porto é hoje uma cidade irreconhecível, onde obras como o Quarteirão das Cardosas se tornaram exemplos inspiradores para outras cidades portuguesas e europeias. Era um quarteirão que estava num estado de degradação muito avançado, completamente abandonado, e hoje é digamos que é um ex-libris da cidade do Porto e que tem registado uma grande procura de investidores nacionais e mesmo internacionais. Naturalmente que o Hotel Intercontinental teve aqui um efeito indutor muito significativo, inclusive provocou, num raio de 300 metros, após a sua construção, induziu a construção de 18 novos hotéis nesse raio dos 300 metros e, portanto, isso é significativo. Mas no Horizonte 2020 há várias fontes de financiamento alternativo, incluindo fundos comunitários, aos quais a SRU pretende concorrer, para que esta renovação urbana seja mesmo imparável. Ouvimos o exemplo do que está a ser feito no Porto e temos agora a oportunidade de conversar com o Diogo Pires. Ele é investigador na Unidade de Investigação Geobiotec da Universidade de Aveiro. É também um dos fundadores da empresa DDL Argamassas. Vocês trabalham nestes novos materiais de reconstrução do património urbano. Mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás, ou seja, o Diogo fez a sua formação na Universidade de Aveiro, não é? Em Engenharia Civil, tanto quanto sei. Não, eu fiz a minha formação em Conservação e Restauro e depois fui para a universidade como investigador no Departamento de Engenharia Civil. E durante esse processo participou em vários projetos de recuperação de monumentos. Exatamente. Foi aí que surgiu este interesse pelas argamassas? O interesse pelas argamassas já tinha surgido durante o curso de Conservação e Restauro e, entretanto, quando finalizei o curso fui trabalhar para a Conservação e Restauro de Monumentos e sempre me interessou muito logo à partida das argamassas. Depois vim integrar uma equipa na Universidade de Aveiro, também no desenvolvimento de argamassas, e aí o amor tornou-se maior pelo produto. E como tínhamos conhecimento, como tínhamos trabalhado, todos os inventores deste produto tinham trabalhado em reabilitação e em conservação e restauro, tínhamos a noção da necessidade destes produtos que fossem mais compatíveis com os materiais originais. O que é que são concretamente as argamassas? As argamassas são compostas mais precisamente por 3 componentes. Um ligante, que no nosso caso é a cal aérea. Não temos qualquer tipo de hidráulico ou qualquer tipo de cimentício, só usamos a cal aérea. Uma areia que também foi estudada para apresentar as melhores características mecânicas possíveis e químicas, e o grande know-how que se prende com o estudo e com o desenvolvimento na Universidade de Aveiro, que são os aditivos, que permitem... Esses são os pozinhos mágicos. Esses são os pozinhos mágicos, e que permitem tirar uma série de características, que permitem dar às nossas argamassas uma série de características, como maior porosidade, e que elas podem secar mais depressa, por assim dizer, e apresentam também uma maior resistência quando presentes sais, entre outras características que as nossas argamassas têm. Mas o que é que as argamassas fazem num edifício? As argamassas são tudo o que compõe o edifício, e podem ser argamassas não só, como nós, por exemplo, temos argamassas especificamente para assentar azulejos do tipo tradicional, argamassas de reboco, argamassas da junta, basicamente elas, a própria, unir um tijolo a um tijolo é feito com uma argamassa. É como se fosse, não é o cimento, ou é? Aquele cimento que se cola, por exemplo... É quase como se fosse cimento, para juntar os dois cimento. tijolos. Exatamente. Ok, mas sem cimento, não é? Mas Tem sem a tal cimento. cal e as areias e aqueles pozinhos mágicos que me falava há pouco. As vossas argamassas são para edifícios de que idade? As nossas argamassas, elas podem ser aplicadas em edifícios contemporâneos, porque elas foram também testadas para serem aplicadas sobre o tijolo convencional, mas elas são especificamente desenvolvidas e mais aprofundadamente desenvolvidas para serem reversíveis, ou seja, para intervenções onde se for necessário, se poder remover a argamassa sem danificar o original. Isto é muito importante, por exemplo, no caso dos azulejos. Se nós quisermos tirar um painel de azulejo que foi fixo com um cimento cola, por exemplo, vamos partir o painel todo para conseguir remover esse cimento. Com as nossas argamassas é possível remover
sem danificar o original. É uma cola post-it, então, daquelas que colam, mas descola. Mas que permite a sua durabilidade durante o tempo. Só em intervenções de remoção é que ela sai. Estas argamassas foram principalmente então desenvolvidas para edifícios a partir mais ou menos de meados do século XX, para trás. E são muito usadas hoje em dia, por exemplo, nos monumentos? São muito usadas nos monumentos porque nos monumentos nós temos diferentes tipos de produtos. Nós temos essencialmente 4 tipos de produtos. As argamassas para exteriores, as argamassas para interiores, cada uma com as solicitações que é necessário, argamassas específicas para assentamento de cerâmicos antigos, azulejos principalmente, sim. E depois uma outra argamassa que se divide em 2 produtos diferentes, que são argamassas para monumentos nacionais, que o que nós fazemos é removemos argamassas do edifício originais, caracterizamos-las mecânica e quimicamente e criamos uma o mais semelhante à medida. É como se fosse um transplante. Elas por si só já são compatíveis. Aí, assim, nós conseguimos aumentar a compatibilidade. E para além isso foi disso, um método que vocês desenvolveram, essa análise? Exatamente, é uma bateria de ensaios, 32 ensaios, mais ou menos, que depois permite conhecer o melhor possível o original para criar o mais semelhante possível. E o que é que acontecia antes, quando se usava uma argamassa qualquer? Os edifícios mais tarde acabavam por ter problemas? Maior parte das vezes sim, apesar que o grande problema foi o perdermos o know-how da aplicação e da produção das argamassas. E por Esse conhecimento tem-se perdido, é isso? Tem-se perdido ao longo dos tempos, principalmente com o surgimento do cimento. E então o que nós fizemos foi criar uma argamassa tradicional produzida uniformemente, industrialmente. E é fácil? Ou é preciso fazer uma formação, um mini curso para aprender a aplicar estas argamassas? Super fáceis de aplicar, basta só adicionar água. Mas por um profissional? Não, podem ser aplicadas por qualquer pessoa. Elas vêm em saco, é só adicionar água e são aplicadas. E vamos imaginar que eu tenho uma casa, por exemplo, com uma fachada em azulejos. E penso assim, preciso substituir os meus azulejos, porque fica feio, tem ali um buraco. É suposto eu contactar-vos para vocês fazerem essa análise aos materiais que existem no meu prédio, para que me possam dizer qual a argamassa mais adequada? Ou nesse caso não é necessário? Não é necessário nesse caso. Normalmente nós somos contactados por coisas mais complicadas, mas podemos ser contactados, não há problema nenhum. Nós, nesse caso, iríamos aconselhar uma argamassa para assentamento de azulejos, do tipo tradicional, que temos e que está disponível no mercado. Mas contactam-vos regra geral para fazerem que tipo de trabalho? Todos os tipos de trabalho, desde monumentos nacionais à edificação privada, o edifício privado, tanto para interiores como para exteriores. Vocês estão no mercado desde 2013. Exatamente. Como é que está a correr este negócio? Como é que um investigador se transforma num empreendedor e é feliz assim? É muito engraçado, é um percurso muito interessante que eu e os meus sócios temos feito. Vocês são 3, não é? Nós somos 3. DDL, Diogo, David e Luís. E nós tivemos a sorte, depois também durante este percurso que finalizámos há pouco tempo, uma parceria com a Cine que vai alavancar todo o projeto do ponto de vista das vendas. O que é suposto vocês fazerem? Nós fazemos toda a parte de investigação e desenvolvimento de produtos e a Cine distribui e comercializa os produtos, ou seja, facilita muito mais ao cliente final ir buscar o produto. Mas a Cine é uma marca de tintas. Como é que se interessou por esta área das argamassas? Porque eu penso que muitas das vezes havia problemas não só também com as próprias argamassas e assim a Cine consegue vender um sistema, ou seja, vende as argamassas e as tintas que já foram testadas sobre essas argamassas. Um kit. Exato, e logo o resultado vai ser muito melhor e muito mais durável. E é esta a ideia que nós temos com a parceria com a Cine e a Cine connosco. Vocês estão a trabalhar no mercado nacional ou já saltaram as fronteiras e já estão aí no mundo? A parceria que nós fechamos com a Cine permite-nos vender em Portugal continental e também em 12 países no mundo, o que alavancou bastante o projeto neste momento. Já estamos a vender em 12 países. Vocês sentem que este mercado da reabilitação está vivo? Está vivo. Felizmente, cada vez há maior preocupação não só com o reabilitar, mas o reabilitar bem e com produtos de ótima qualidade, que é o nosso caso. E sentimos que sim, que o projeto tem tudo para andar e tem tudo para correr bem. E vocês continuam a criar novos materiais, Exato. novos produtos para, para o setor da construção civil? Continuamos sempre a produzir porque um dos outros produtos que nós temos é criar argamassas, por exemplo, à medida. Se me pedir que quer uma argamassa que cumpra X requisitos, nós criamos à medida para a pessoa também.
Diogo, obrigada por ter vindo à sociedade civil. Cá está um bom exemplo do que é possível fazer em Portugal. Um exemplo de um investigador, 3 investigadores, aliás, que acabaram por rentabilizar a investigação que faziam na Universidade de Aveiro, criaram uma spin-off, a DDL Argamassas, e estão aí no mercado a fazer muito sucesso. De volta à conversa com os meus convidados, há pouco, e voltando um bocadinho atrás, estávamos a ouvir uma reportagem sobre a Sociedade de Reabilitação Urbana no Porto. Este exemplo do Porto, um dos detalhes que eu achei muito interessante é que se dizia na peça que num raio de 300 metros surgiram 18 novos hotéis. O que é que isto significa? Depois da reabilitação vem o quê? Vem o turismo? João? Esse não é um problema só do Porto. Esse é um problema... É um problema vir o turismo? Não é um problema só do Porto. Eu acho que pode ser um problema, porque, como quase tudo, quando se faz em excesso pode dar mau resultado, e acontece em Lisboa a mesma coisa. Eu estou envolvido em muitos projetos de reabilitação centrados sobretudo em Lisboa, um pouco por todo o país, mas centrados sobretudo em Lisboa, e uma grande parte deles é para a transformação de antigos edifícios habitacionais em hotéis, em várias zonas da cidade, sobretudo nas zonas mais apetecíveis, que são precisamente as dos centros históricos, Baixa, Chiado, Alfama, Moraria, por aí fora, portanto, zonas que os tais antigos, que não eram estúpidos, escolheram para se instalarem em primeiro lugar. Julgo que pode haver o risco de, a certa altura, se criar uma situação parecida com aquela que há uns anos se pensou que era a grande solução para os monumentos nacionais, que era transformar todos em pousadas. Correndo o risco não só de não haver depois quem fosse para as pousadas e acabando por destruir algum património. Os hotéis levantam a transformação de edifícios habitacionais em hotéis, levanta alguns problemas que podem ser delicados para alguns edifícios. Portanto, é preciso ter alguma atenção. Isto que acontece com o Porto é bom, e o que acontece com Lisboa é bom, porque significa que são cidades que estão na moda. Basta ver os rankings publicados em várias revistas e por instituições internacionais que mostram que existe uma mudança profunda no interesse pelo país e, em especial, por estas duas cidades. Portanto, desse ponto de vista é bom, mas comporta algum risco. É acreditar-se, a certa altura, que isto é uma espécie de galinha dos ovos de ouro, e de tanto puxar pela galinha, ela um dia deixa de pôr ovos, nem de ouro, nem de prata, nem de lata. Joaquim, não concorda? Concordo. Ok. Mas eu gostava de perguntar... Não, como vi assim a abanar a cabeça, fiquei com a sensação que não concordava. Não concordo. Mas, por exemplo, esta questão do turismo, falamos aqui dos centros históricos começarem a ser invadidos por hotéis e também por turistas, mas pode acontecer também que nestes centros históricos, uma vez que estas casas são depois recuperadas e isso tem um custo, comecem a ser habitados por pessoas de uma classe social com maior poder de compra? Quer dizer, isso já acontece, não é? São os chamados processos de gentrificação, em que uma classe mais elevada, porque esta reabilitação trouxe casas com preços altos e traz uma classe social mais elevada e obriga a quem morava lá a ir para a periferia. Mas a questão essencial do turismo era o que o João estava a dizer, que é uma questão de sustentabilidade do sistema, não é? Porque se tem de apostar tudo na mesma coisa, se a determinada altura, por exemplo, no caso do Porto, a Ryanair decidir que deixa de vir para o Porto, o que é que acontece aos hotéis todos? E isso traz-nos também, relativamente à reabilitação urbana, pensar que não é só a questão do físico, não é? Porque é uma das coisas, pronto, é importante, mas a reabilitação é uma questão integrada e tem a questão do gestão, do económico e do social. E um dos problemas maiores que nós temos neste momento é, digamos, a fraqueza da habitação no meio desta questão. Porque, por exemplo, eu estava a falar da questão da cidade de reabilitação urbana. A cidade de reabilitação urbana funciona no Porto segundo um determinado modelo, que é o modelo de pegar num quarteirão e tentar dar escala económica ao negócio, de maneira a conseguir depois vendê-lo. E dinamizá-lo, não é? E dinamizar. Mas isso acaba por trazer sempre esse tipo de negócios, a tal questão da gentrificação e de um nível mais elevado
população. O que nós precisamos também, e porque não há financiamento para isso, é que, digamos, haja outro tipo de reabilitação, eventualmente agora está muito na moda dizer low cost, não é? Mas que permita, não sei se é possível, mas que permita que pessoas, quer dizer, que não tenham esses rendimentos elevados, possam também habitar no centro histórico, pessoas jovens, etc. Eu acho que isso é uma das fraquezas deste momento, digamos, do modelo que nós temos. Jorge, é possível? Sim, diga. A questão dos hotéis, há uma questão que eu gostava de referir, que é o seguinte, ou seja, efetivamente é positivo para o turismo, para a dinâmica, para a reabilitação, etc. Mas às vezes para a reabilitação pode não ser de todo em todo tão positivo. Porquê? Porque a legislação inerente ao sistema dos hotéis é por vezes muito intrusiva, ou seja, obriga a requisitos que muitas vezes os edifícios antigos não comportam, ou não comportam da melhor maneira. Claro que acabam por comportar, porque se lá são instalados hotéis têm que os comportar. Mas, nomeadamente, edifícios de menor escala, ou melhor, se calhar edifícios que não sejam de muito grande escala, dificilmente conseguem acolher essas valências, conseguindo preservar, digamos, a sua estrutura e o seu caráter. Sobre isto, houve uma alteração a um diploma legal que tem a ver com o alojamento local, que não é exatamente turismo, mas que não deixa de funcionar como polo turístico, e que ao nível dos centros históricos me parece uma figura muito interessante. Ou seja, no fundo, basicamente é um edifício de habitação ser um alojamento local, ser, entre aspas, um hostel, como se costuma dizer, embora o termo não existe, o termo técnico é este, alojamento local, ou seja, ser uma espécie de um hotel sem ser um hotel em termos daqueles requisitos todos intrusivos que o programa do hotel tem que exigir e impõe. Esta questão do alojamento local, portanto, permite que realmente os edifícios mantenham a sua funcionalidade original, que é a de habitação, mas possam cumprir essa função complementar, que é funcionarem como, entre aspas, hotéis. Jorge, é difícil encontrarmos cidades e construirmos cidades que sejam, onde os centros históricos sejam não só locais de trabalho, locais onde existe turismo, mas também sítios onde as pessoas possam viver? Sim, e mais uma vez digo que está a ser feito. A mim parece-me que há pouca informação sobre o que realmente está a acontecer na área de reabilitação urbana do Porto. Muito à conta da má ideia que se cria à volta do que a Sociedade de Reabilitação Urbana fez no Quarteirão das Cardosas, que realmente fez um tipo de, não de reabilitação, mas de construção, e que depois colocou no mercado apartamentos a preços bastante elevados e muitas vezes incomportáveis para a maioria dos jovens portugueses. Nós temos feito uma série de projetos na área de reabilitação em que posso dizer que o preço depois final de venda dos investidores está a metade do metro quadrado, por exemplo. Qual é que é o preço? Eu diria, em média, imaginemos que no Quarteirão das Cardosas andará nos 2.500 euros, 2.600, nós facilmente... O metro quadrado? Sim, de venda. E nós temos conseguido vender na casa dos 1.300, 1.400, 1.500 euros o metro quadrado. Obviamente que não é na Avenida dos Aliados, mas são muitas vezes edifícios que distam 100, 200 metros da própria avenida. E no Porto já começa a aparecer gente interessada. Eu há uns dias vi um estudo em Lisboa que dizia que sim, que os jovens queriam ir viver para o centro, até porque viver na margem sul era cada vez mais caro, não é? A questão dos transportes, o tempo que se perdia. Portanto, é também uma questão de qualidade de vida, não é? Tem sentido, é que as pessoas que depois vêm ocupar os edifícios que são reabilitados, há de facto alguns que depois são colocados no sistema de alojamento local para turismo, mas a grande maioria ainda é para pessoas regressarem ao centro da cidade. Só gostaria de dar aqui duas achegas. Uma questão do turismo, que confesso que dá-me um pouco de pena estar envolvido, poderá dar-me, e temo que isso venha a acontecer, estar envolvido nesta dinâmica da reabilitação da cidade do Porto e depois ver algumas pessoas transformarem o Porto numa espécie de jardim zoológico para turista vir ver. São helicópteros, é barcos, é autocarros, e depois permitem-se coisas completamente impensáveis. Por exemplo, na própria Avenida dos Aliados, tanta gente criticou a intervenção que lá foi feita do arquiteto Álvaro Cisa Vieira. No entanto, não vejo ninguém se aborrecer com os autocarros para turistas que se amontou ali ao longo do dia. A verdade é que o turismo criou uma certa dinâmica também na cidade, não é? Mas eu preferia um outro tipo de turismo, que não viesse cá ver uma espécie de parque temático, mas viesse sim conhecer a cidade exatamente como ela sempre foi. E depois a questão da Sociedade de Reabilitação Urbana, que eu acho que deveria cingir a duas coisas. Uma, a apreciação de projetos, que de facto tem feito, e eu tenho tido alguma experiência nesse campo com eles e tem corrido bastante bem. E depois a questão de fazerem única e exclusivamente reabilitação de caráter social. Porque é uma empresa com participação total do Estado, Câmara, Estado,
e que não vejo com bons olhos estar a fazer intervenção urbana fazendo concorrência aos privados. Ficou aqui a sua opinião, a opinião de um arquiteto que trabalha no Porto. Peço-vos desculpa, não temos tempo para continuar a conversar sobre a reabilitação urbana. Agradeço a vossa presença no Sociedade Civil. E vamos passar ao próximo tema, com a chegada dos dias de calor.